Fala pessoal, vamos para um vídeo rápido agora para mostrar para vocês como que é complexo para um síndico, que ele não é ali um síndico técnico principalmente, seja ele engenheiro ou arquiteto, fazer a comparação de escopo. Muitas das vezes a gente recebe a mensagem do síndico falando: Davi, seu preço ficou muito próximo ali da concorrência, no entanto ainda tem uma diferença e o escopo técnico é exatamente igual. Eu vou provar para você nesse vídeo que o escopo técnico é complexo de se analisar e eu te garanto que ele não vai ser igual. Bom, as NBRs elas solicitam diversos testes que precisam ser feitos. A nossa empresa é a única empresa do Rio de Janeiro que ela possui todos os itens de fato para realizar conforme a normativa solicita. Davi, qual que é a importância disso? Quando for solicitado pelo seguro, por exemplo, em caso de sinistro, a documentação, não basta entregar uma RT. A RT ela é somente um papel. O próprio seguro ele vai rasgar sua RT ali. Se aquilo ali for tudo que você tem, você precisa ter, além da RT, você precisa ter os relatórios completos. A RT nada mais é do que um contrato, ok? Que comprova que você de fato tinha um engenheiro responsável técnico ou uma RRT de um arquiteto responsável técnico por aquele serviço técnico, mas não te garante que o serviço foi feito de forma correta. Posso te provar isso, por exemplo, a gente emite uma RT todo início de serviço. Então, se você começa, por exemplo, uma construção de uma casa, você já tem uma RT, no entanto, você ainda não tem essa casa, ok? Então, a RT, para efeito de seguro, não tem valia somente a RT, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar alguns dos equipamentos que a gente utiliza para realizar as inspeções, tá bom? Vamos começar agora pela inspeção na casa de máquina de incêndio. A grande maioria das empresas vai lá e ativa a casa de máquina de incêndio. Você fazendo somente isso, você está deixando de aferir diversas informações e até mesmo aferir informação mais cara para o cliente, ou seja, se você fizer somente pela casa de máquina e não realizar o teste com todos os equipamentos, pode ser que você condene o sistema errado. Então, Davi, não está com o correto funcionamento. Qual item que pode não estar funcionando? Será que é a bomba? Será que é o quadro? Será que é o pressostato? Para você realizar esses testes, você precisa utilizar alguns equipamentos que eu vou mostrar para você aqui agora. Bom, esse aqui é o alicate amperímetro. A gente vai aferir para ver se as fases estão balanceadas, ou seja, se está chegando para o sistema de bombeamento as fases balanceadas. Vamos aferir também, ele também serve como multímetro. Então a gente vai aferir também se está tudo funcionando em conformidade, se está chegando na bomba lá a amperagem que precisa, a corrente que precisa, tudo certinho, ok? E além disso, vamos verificar também em toda a parte elétrica, porque a parte elétrica do quadro precisa estar conversando em conformidade ali com o pressostato, com a própria bomba, tá? Então isso aqui é um dos equipamentos que a gente vai olhar para verificar se está com o correto funcionamento. Se tudo está funcionando na parte elétrica em conformidade, a gente precisa saber se a bomba está trabalhando corretamente, ou seja, se a quantidade de giros que ela precisa estar ali fazendo no rotor dela em rotação por minuto, se está realmente batendo com o que precisa bater. Davi, como que eu faço essa verificação? Para fazer essa verificação, a gente utiliza o tacômetro digital. Ele aqui ele tem um laser, tá? Então, com esse laser, eu miro no rotor da bomba, onde é a parte onde fica girando, e ele vai aparecer para mim aqui a rotação. Essa rotação eu vou conflitar com a plaqueta que sempre fica ali na bomba. Então, é importante também para que você oriente que a empresa que realiza a manutenção preventiva, se ela vir a pintar a sua casa de máquina de incêndio, que nunca pinte aquela plaqueta. Como tem muito síndico que contrata qualquer pessoa, ou até mesmo o zelador, para realizar a pintura, tem que ter esse cuidado, porque se você pintar aquela plaqueta ali, é uma informação a menos, então você precisa, às vezes, ver com a fabricante, procurar uma nota fiscal ou um outro item para você verificar ali exatamente quanto de RPM que você tem no correto funcionamento daquela bomba. Então esses são alguns dos itens que a gente utiliza somente para a casa de máquina de incêndio. Vamos para o resto do sistema? Bom, Davi, a empresa veio aqui, falou para mim que está tudo funcionando, testaram minha bomba, falaram que está tudo funcionando em conformidade. Será que está mesmo? Bom, primeiro, você precisa garantir que o pressostato, que é um item que você tem ali dentro da sua casa de máquina de incêndio, ele foi regulado com o seu hidrante mais desfavorável. Então você precisa estar testando ali o mais favorável e o mais desfavorável para que você tenha um pressostato corretamente regulado. Caso contrário, a sua bomba ela vai ficar armando e desarmando, entrando e saindo, podendo queimar até alguma parte elétrica ali e não tendo resultado satisfatório lá na ponta. Davi, como que eu vou aferir que isso de fato está em conformidade? Novamente, mais um item que precisa ter para teste. Então, se as empresas que estão prestando serviço para vocês não utilizam esse equipamento, a empresa que está prestando serviço para você está fazendo um serviço fora da normativa.
Bom, esse equipamento aqui é um manômetro de pressão estática e dinâmica. O que seria pressão estática e dinâmica? A gente vai acoplar ele aonde entra a mangueira, ali no seu registro mais desfavorável, ok? E vamos aferir, vamos abrir o registro 100%, vamos aferir qual a pressão estática que ele está apresentando. Depois, vamos retirar essa peça aqui, onde a gente vai acoplar propriamente dito a mangueira. Acoplou a mangueira, botou para trabalhar de fato, botou a água para sair ali de fato. E vamos aferir novamente aqui nesse manômetro a pressão dinâmica, ou seja, com o sistema em funcionamento, ou seja, com a água saindo ali pelo sistema, qual é a pressão que o sistema está ofertando para vocês. Isso a gente vê a pressão estática e dinâmica e conflita com a normativa. Mas não somente isso, a gente testa também a quantidade de água que sai do esguicho, ou seja, da ponta da sua mangueira, quanto que sai de água, e para isso a gente utiliza o tubo de Pitot. É outro item também que está na NBR do sistema de hidrante, que a gente vai verificar qual é a pressão que está saindo ali pelo seu esguicho, e numa relação vazão-pressão a gente vai verificar se a vazão que está saindo ela está em conformidade. Davi, por que isso é muito importante? Primeiro, eu preciso estar realizando esse teste para fazer a correta regulagem lá do seu pressostato. Eu preciso que o hidrante mais desfavorável esteja funcionando para que eu consiga fazer a regulagem do pressostato. Portanto, eu preciso garantir que com esses dois itens você vai estar ali com o correto funcionamento em conformidade com o que a normativa vai te solicitar. Por que, Davi? Por que eu preciso disso? Bom, quando o seguro ele solicita para vocês a documentação, se você entregar somente uma RT, como eu falei anteriormente, ele é um contrato. Esses itens aqui, eles vão proporcionar para a gente dado técnico para que a gente emita um relatório, e esse relatório sim vai ser aceito pelo seu seguro, uma vez a gente comprovando para você que o seu sistema está em correto funcionamento em vazão e pressão, portanto o seu combate ele vai ser de fato efetivo, tá? Esse aqui a gente consegue utilizar em risco grande, risco pequeno, risco médio, mas esse aqui não, esse aqui é só para risco médio 1, aqui no Rio de Janeiro, né? Risco pequeno e médio 1, vou pegar agora o para risco grande, ele é um pouco mais robusto. Bom, para risco grande a gente já tem esse daqui, que ele já tem a entrada e a saída dele para 2,5 polegadas, você vê que ele é bem mais robusto que o anterior, o funcionamento ele é exatamente igual. Esse, como eu falei anteriormente, ele vai servir tanto para risco grande quanto para risco pequeno. E a gente tem aqui o nosso esguicho para teste. Esse esguicho a gente vai colocar na ponta do seu registro. A gente sempre tem registro duplo, né? Ali para o caso do risco grande. A gente vai colocar na ponta dele. Vai colocar, além dele, vai colocar também esse manômetro de aferição de pressão estática e dinâmica. E a gente vai aferir ali como que está saindo a vazão e a pressão. Então, na ponta desse esguicho aqui, a gente vai colocar o tubo de Pitot e com a pressão que vai demarcar aqui, esse aqui tem a saída de 1 em 1/8, com a pressão que vai demarcar aqui, a gente faz uma relação vazão e pressão, que vem, isso é inclusive normativo também esse cálculo, e a gente faz a aferição de quanto que está dando ali de vazão. Com isso a gente consegue garantir para vocês que o sistema de vocês está corretamente em funcionamento e também dimensionado. Bom, você vê, a gente não saiu nem da casa de máquina de incêndio, passamos agora para a parte do sistema hidráulico propriamente dito e a quantidade de equipamentos que a gente já apresentou para vocês. Então eu tenho certeza, comenta até aqui embaixo se você já viu alguma empresa utilizando algum desses equipamentos. Possivelmente, se alguém utilizou, pode ter utilizado ali um alicate amperímetro, um multímetro, mas certamente não utilizou ali o tacômetro ou qualquer um outro item que eu falei para vocês, ok? Bom, vamos para um outro diferencial competitivo. Se a gente aferiu, já fez todos esses testes, está tudo batendo certinho e ainda assim a gente não consegue uma oferta de vazão e pressão favorável lá no seu sistema, Davi, será que não está obstruído? Será que não está vazando algo do tipo? Claro, a gente realiza o teste de tanquedade. Se ainda assim o teste de tanquedade der favorável, como é que eu vejo lá por dentro sem realizar nenhum tipo de quebra-quebra? Bom, nossa empresa ela utiliza como se fosse um endoscópio, tá? Ele tem a mesma função ali de um endoscópio. Então vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês na câmera. E eu vou filmar o meu rosto aqui no caso. Então, ó, a gente consegue ver, tá? Com o endoscópio, isso aqui a gente consegue colocar ele dentro de água e tudo mais. Ele tem um cabo aqui bem extenso. Então, com esse item, a gente vai verificar se a condição interna da sua tubulação ela está favorável. Então, eu peguei até um pedaço aqui de tubo, tá? Para mostrar para vocês mais ou menos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, vocês conseguem ver o que a gente consegue ver nessas aferições, ó. Então, a gente verifica de fato lá dentro como que está a condição da tubulação, se está com corrosão, se não está com corrosão. Eu vou botar até nesse vídeo aqui
uma imagem para vocês verem como que é uma corrosão, por exemplo, de sistema de incêndio. Então, ó, tá vendo? A gente consegue ver por dentro a condição da tubulação. Por quê, Davi? O que isso muda para mim? O que às vezes acontece? A tubulação, ela é de ferro. Com o tempo, se você tiver qualquer tipo de corrosão, essa tubulação ela vai desplacando. Então deixa eu pegar um outro pedaço de tubo aqui. A corrosão ela no aço, como é que ela funciona? Ela vai interna. Então essa parte aqui interna ela começa a desgastar e ela vai desplacando. Então você começa a ter perda de seção porque essa parte vai desplacando. Então ela vai, vocês vão ver aqui na imagem, ela vai criando aqui uma película e vai ficando cada vez mais espessa, cada vez mais grossa. Então ela vai criando coágulos. Então com o tempo para de passar água, diminui bastante a vazão e você não consegue chegar no outro lado com a vazão que você precisa. A pressão estática ela vai chegar, porque se você tiver um buraco menor também não tem problema, a pressão ela vai balancear. No entanto, a vazão não vai conseguir porque não tem seção suficiente para aquele fluxo de água dar conta. E a bomba lá está dimensionada para um sistema com uma certa bitola, 2,5, 3 polegadas, aí vai depender do sistema. Mas se perder seção, pode ser que você não tenha ali a garantia da vazão na outra ponta. Então com esse endoscópio aqui, a gente consegue fazer essa verificação sem precisar de quebra-quebra. Ou seja, a gente abre um registro, drena ali o seu sistema, abre um registro, coloca isso lá dentro, a gente vai ver a condição ali da sua tubulação. A gente consegue fazer esse teste em todos os andares, inclusive na própria CMI ali para ver como é que está o colar hidráulico também pelo sistema do dreno, tá bom? Bom, Davi, beleza. Esses testes realmente nunca vi ninguém fazendo, mas será que tem algum outro teste? Beleza, vamos para o sistema de alarme. O sistema de alarme você precisa também fazer o teste, porque o sistema de alarme ele precisa ser passado com um cabeamento que ele vai garantir que a corrente ela vai se manter com pouca variação, ou seja, eu não posso ter uma queda muito drástica, principalmente quando tem o sistema ativado. Quando que isso acontece? Em sua grande maioria isso acontece quando você tem, por exemplo, cabo de rede ao invés de um cabo blindado. Então se você tem um cabo de rede, que é esse cabo mesmo que a gente tem para a internet, vai funcionar? Sim, mas quando você tem um sistema mais prolongado, você vai perdendo. Então o áudio que vai sair ali da sua sirene, por exemplo, ele acaba não ficando audível. Como que eu vou aferir isso? Primeiro, toda a parte interna você não vai conseguir desmontar se ela estiver embutida. Com um multímetro, a gente vai conseguir verificar se está tendo alguma queda de corrente. Então, a gente vai aferir desde a central até cada botoeira, até cada sinalizador, até cada sirene. A gente vai aferir se está tendo algum tipo de queda. E, além disso, também vamos utilizar este equipamento aqui. Esse equipamento aqui, eu vou até ligar para vocês verem. É um decibilímetro, ou seja, ele ouve eu falando e ele vai passando para vocês aqui em quantos decibéis que está. Eu preciso realizar o teste com esse equipamento aqui para garantir que o sistema de alarme está em funcionamento conforme vocês precisam. Imagina se você tem qualquer tipo de sinistro, aciona seu alarme, mas ninguém ouve. Então você como síndico responsável legal ou até mesmo o dono da empresa, você pode vir a responder até criminalmente se tiver qualquer tipo de óbito, porque você precisa, por normativa, garantir que esses testes você está fazendo na recorrência prevista em norma. Bom, além disso, a gente faz o teste também com o luxímetro, ou seja, o luxímetro a gente vai garantir que a gente tem a mínima iluminação. No caso de incêndio, a primeira coisa que o Corpo de Bombeiros vai fazer é realmente matar ali a elétrica da sua edificação. Então, quando ele mata a elétrica da sua edificação, você precisa garantir através das luzes de emergência. Essa luz de emergência ela tem um mínimo ali de lumens para passar, então a gente faz com esse luxímetro essa aferição e garante para vocês que a saída de emergência ela vai estar garantida com esse equipamento aqui, tá? Então você vê que aqui na sala ela está batendo 324 lux, beleza? Então a gente faz essas aferições para garantir, por exemplo, sistema de circulação, sistema de escadas, que a gente está funcionando certinho. Então precisa matar toda a elétrica, ou seja, a gente precisa que seja um ambiente noturno, que tudo esteja desligado, somente a luz de emergência esteja ligada. E a gente vai fazer os testes conforme a normativa para aferir se está ou não batendo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fechar aqui, ele vai zerar a quantidade de lux. Se eu abro, ele volta aqui a constatar que existe iluminação. Beleza? Bom, Davi, deve ter acabado, né? Não, não acabou. Vamos verificar agora o anemômetro. Esse anemômetro aqui a gente utiliza em exaustão mecânica, utiliza em escada pressurizada. Com esse item aqui,
a gente consegue aferir qual a velocidade do vento e a partir disso a gente consegue aferir também a vazão. Então com esse equipamento aqui, além de aferir a temperatura também, a gente vai verificar qual que é a velocidade do vento para que a gente venha aferir a vazão e garanta que o sistema que foi dimensionado de fato no seu sistema ali de escada pressurizada e também no sistema de exaustão está realmente sendo respeitado e em caso precise ser ativado ele vai ter o correto funcionamento. Bom, e ainda não acabou, agora vamos ver o último item que a gente utiliza se caso todos esses testes, inclusive ali a verificação interna da qualidade da tubulação tenha sido feito e no teste de tanquedade tenha sido aferido que tem vazamento. O que a gente faz? A gente sai quebrando tudo? Óbvio que não, a nossa empresa não faz dessa forma, até porque a gente prioriza muito mais a otimização do custo para redução para o cliente no investimento, que a gente entende que essa parte é realmente impactante. Qualquer obra é um custo extra, é uma taxa extra, então a gente tenta evitar ao máximo para que o cliente utilize mais inteligência, mais planejamento e muito menos custo em sair quebrando tudo para procurar um tubo. Então a gente utiliza esse equipamento que eu vou mostrar para vocês agora. Bom pessoal, a gente utiliza esse equipamento aqui da Yamatec, tá? Eu não vou tirar ele da caixa aqui porque ele é bastante grande, então vou tirar só o receptor aqui. Esse receptor aqui a gente coloca junto com ele um fone de ouvido, então ele aumenta a onda do vazamento, ou seja, deixa eu ligar aqui para vocês verem ele funcionando. Ele aumenta o ruído que o vazamento ele vai realizar e com ele a gente consegue verificar se está tendo algum tipo de ruído de vazamento. Então a gente vai verificar, deixa eu abrir aqui para vocês verem mais alguns dos equipamentos aqui, ó. Então aqui está o fone de ouvido, está o cabo propriamente dito, está o sensor. Esse outro sensor aqui, sensor para parede, para chão, então a gente encosta de fato na parede, encosta de fato no chão. Sensor de precisão, que são essas hastes aqui de precisão, tá? O manômetro para a gente verificar também, fazer teste de pressão, ok? Mas com esse equipamento aqui a gente consegue, sem quebrar, verificar onde que está a posição do tubo que está em vazamento. Então a gente pressuriza a sua linha e vai verificar ponto a ponto, trecho a trecho, onde que está o seu vazamento. Então com isso a gente faz uma busca muito mais assertiva e a gente somente quebra realmente onde precisa. Esse equipamento aqui é um equipamento muito bom da Yamatec e a nossa empresa utiliza para redução de custo, ou seja, ao invés de sair quebrando tudo, a gente com uma única pessoa a gente vai verificar, vai achar onde está o vazamento e faz a manutenção corretiva somente pontual. E agora que a gente já varreu o sistema hidráulico, o sistema de incêndio, vamos para a parte de para-raio. Bom, o sistema de para-raio a gente vai testar a continuidade, então esse equipamento aqui ele é primordial, precisa ter, a empresa que não tem não pode nem estar fazendo para-raio porque não tem como entregar que vai ter a qualidade. Então aqui ó, selinho de calibração, tudo certinho, a gente utiliza o milhomímetro da Himed. Isso aqui a gente faz a garantia de que está tendo continuidade, ou seja, o teste de continuidade ele significa que o cabo que ele vai sair daqui vai se encontrar com o cabo que está saindo aqui, ou seja, se eu tenho um para-raio, eu vou conectar um cabo lá em cima, lá no meu mastro, por exemplo, e esse cabo aqui de baixo eu vou conectar lá embaixo no meu aterramento. Se ele ficar dessa forma que está aqui, aparecendo um 1, significa que não está dando continuidade. Eu faço esse teste para garantir que o sistema todo está se comunicando. Quando o sistema todo se comunica, isso garante, em caso de descarga atmosférica, você realmente vai conseguir escoar o seu raio. Então, por isso, a gente precisa utilizar isso aqui. A NBR 5419 não abre mão, então eu preciso tanto para entrega de novas obras, quanto para manutenção, quanto para os relatórios periódicos, eu preciso entregar com essa criança aqui. O cabo eu não vou mostrar porque é um cabo para edificações de até 30 pavimentos, então é um cabo bem grande, eu não vou mostrar, vou mostrar para vocês só o equipamento. Além dessa criança a gente usa também um paquímetro, onde a gente vai aferir se está batendo pela normativa a espessura do cabo de cobre, a espessura do cabo de alumínio, de aço galvanizado, a própria espessura da telha, então a gente precisa, empresa que faz instalação, que faz manutenção, que não utiliza paquímetro, não utiliza milhomímetro, não é empresa séria, descarta essa empresa porque ela está te vendendo um risco. O sistema de para-raio é um sistema que, se ele existir e estiver mal dimensionado ou mal feito, ele traz mais risco do que benefício, porque ele vai atrair o raio e ele não vai ter como dispersar. E por último, por mais que não seja necessário pela NBR 5419, a gente também faz teste com o terrômetro, onde a gente vai verificar se a resistência de aterramento está atendendo ali um valor interessante, ou seja, não adianta nada eu ter o sistema, mas a minha resistência de aterramento está muito alta, provavelmente pode ser que o raio venha ali a centelhar, que ele não siga o caminho que eu estou delimitando. Além de ser importante também para verificar se as hastes elas estão corretamente colocadas, porque tem empresa que pega a haste, corta ela em 3 e bota um terço, que ao invés de cada haste servir para uma descida,
Eu, como a Ash, só atendo 3. Não pode fazer isso, mas infelizmente empresas fazem. Bom, entendeu por que eu digo para vocês que é muito difícil fazer esse conflito ali, se o escopo ele tá ou não batendo? Porque é complicado, são diversos equipamentos que somente a empresa técnica de fato e profissional ela vai saber fazer, vai saber entregar. Então é complicado um síndico profissional, até mesmo um técnico que não é especificamente da área, entender e balizar ali o escopo para compatibilizar. Então antes de verificar a questão do investimento, veja o valor que a empresa está passando para vocês, porque sim, a gente vende prioritariamente a proteção à vida e proteção ao patrimônio. Então, a gente não vai entrar em guerra de preço, porque o que a gente vende, ninguém vende de fato.